as crianças estão lendo cada vez menos. Sua atenção é cada vez mais captada por clipes curtos em vários diferentes aplicativos. Mas tudo isto em vão. Afinal, alguns livros são capazes de transmitir não só conhecimento, mas também um sentimento de felicidade, quase êxtase. É verdade. O livro anômalo SCP-1263-RU tem tais propriedades. O livro se chama O Cogumelo Rei. E a julgar pela inscrição, este é um produto da editora Tiamat. No entanto, esta editora não existe. Ao menos a fundação nunca descobriu nada sobre ela. O autor desta obra literária é um certo Canliumantius Kasha-Hatat. Este nome provavelmente não é real. Afinal, quem em seu pleno juízo daria um nome assim a seu filho? Porém, como pseudônimo, funciona muito bem. Normalmente em livros constam certos dados. Cidade onde a editora está localizada, o International Standard Book Number e informações sobre autor ou autores. O Cogumelo Rei não tem esses dados. Mas este livro definitivamente não foi impresso em apenas uma única cópia. A capa do livro é feita de papel de cartão, todavia sua superfície externa é coberta com veludo úmido e texturizado. Parece fungo de árvore. Sim, tem seu cheiro também. Na verdade, é um cogumelo. Como estudos detalhados já apontaram, existe na capa uma camada orgânica de meio milímetro de espessura deste organismo. É igual ao Fomitopsis pinicola. Em teoria, a estrutura desse fungo deveria ter secado há muito tempo, mas isso não acontece. Portanto, podemos concluir que ou a estrutura do cogumelo não requer nenhuma nutrição, ou é mantida por fontes paranormais desconhecidas. Há também um pequeno entalhe na capa. O nome da obra está impresso nela, em tinta vermelha. A fonte é muito ornamentada e então é lida com dificuldade. O papel no qual o texto principal está impresso não é de natureza anormal. É simplesmente o papel comum usado em gráficas. Apenas o conteúdo do livro tem propriedades anômalas. O enredo é, à primeira vista, um típico conto de fadas infantil. O personagem principal é um garoto chamado Elin, que foi parar em uma floresta e conheceu vários personagens fictícios nela. Nenhum deles foi visto antes na literatura. O estilo da narrativa é excessivamente infantil. Mas apesar de tudo isso, o livro contém muitos detalhes repugnantes e insultos direcionados ao leitor. Também possui imagens. Afinal, o que seria de um livro infantil sem elas? Desde que você não olhe atentamente para seus detalhes, as ilustrações parecem muito coloridas e inocentes. Mas basta examiná-las de perto, e momentos assustadores se tornarão nítidos para o leitor. Por exemplo, pode haver um cadáver em decomposição suspenso pelos pés em uma árvore. Não posso falar sobre outros detalhes, pois de alguma forma preciso permanecer dentro dos limites da decência. As principais propriedades anômalas do livro se manifestam através da influência de dois agentes meméticos. O primeiro está presente nas imagens. Este é o agente gráfico do tipo GE09, que afeta todas as pessoas, independentemente de sua idade. Uma pessoa que olha para as ilustrações anômalas tem seu humor aumentado, às vezes atingindo um estado de euforia. TE27, outro agente memético, está localizado no texto. Afeta apenas leitores menores de 12 anos. A influência memética causa a mesma euforia e êxtase intensos. Observou-se que o número de elementos meméticos no texto e ilustrações podem mudar a cada novo momento em que o livro é aberto. Eles migram de um lugar para outro. Em cada vez que abrir a mesma página, você verá o agente memético em um novo lugar. Portanto, é difícil detectá-los. Versões digitalizadas do livro também possuem o mesmo efeito anômalo. Para tornar o leitor menos afetado, filtros meméticos especiais estão anexados à cópia digitalizada que é mantida na fundação. Eles bloqueiam de 89% a 100% da ação memética. Muitos dos termos usados no livro provavelmente foram emprestados do léxico encontrado na organização Montanha do Podre Senhor. Trata-se de uma coleção de seitas na Rússia que veneram a entropia. Talvez sejam esses sectários que foram os autores de O Cogumelo Rei. Até alguns dos arautos da Revolução são mencionados no livro, enquanto os comentários da obra mencionam 3 entidades que carregam tal título. No texto em si, há apenas 2 deles. Acredito que este livro seja como uma escritura guia para os membros encarregados da renderização infantil. Afinal, a trama reflete com precisão o sistema de crenças dos seguidores da Montanha do Podre Senhor. É verdade, o livro se desvia do dogma da seita em favor da conclusão artística da trama. Além disso, as informações são apresentadas de forma simples para que as crianças as entendam. A fim de manter uma atmosfera de conto de fadas, foram adicionadas várias criaturas não inclusas nos credos originais. Como resultado, é um pouco difícil distinguir as crenças dos detalhes aleatórios da trama.
A coleção contém apenas uma cópia do livro, mas é sabido que com certeza há muito mais livros. Isso é evidenciado por uma série de incidentes que já ocorreram. Em 25 de setembro de 2015, Ekaterina, da cidade de Rostov-on-Don, comprou o cogumelo rei para sua neta. Exatamente em qual loja ela comprou a anomalia, não se sabe, já que a própria Ekaterina não se lembrava da localização exata. Como avó responsável, ela deveria ter examinado o conteúdo do livro antes de o ter comprado para a criança. No entanto, Ekaterina não o fez. Apenas olhou superficialmente para as imagens, o que imediatamente fez a ingênua cliente ter certeza da compra. 39 dias se passaram e ela deu esta edição do livro para sua neta Sofia, pelo seu 5º aniversário. Dados da fundação indicam que isso potencialmente aconteceu em 3 de novembro de 2016. Talvez isso tenha sido apenas um erro de digitação e o ano tenha sido 2015, mas isso não é tão importante. No dia seguinte, após o aniversário, a garota começou a folhear o livro. Primeiro, ela ficou interessada nos desenhos. A aparência deles ocasionou na garota uma indescritível sensação de prazer. Sofia queria compartilhar essa alegria com seu pai Sergei e sua mãe Galina. Seus pais não puderam compartilhar totalmente o prazer de sua filha, pois eles foram, em vez disso, atormentados por sentimentos bastante conflitantes. Por um lado, eles experimentaram euforia, mas por outro lado, o senso parental comum não podia aprovar os obscenos detalhes das fotos. Por isso, tiraram da criança o presente da avó. E o indignado pai postou fotos das ilustrações nas redes sociais. Isso causou um aumento sem precedentes na atividade memética. Funcionários da fundação rapidamente detectaram a atividade suspeita, apagaram o post, levaram o livro para a organização e o colocaram sob contenção. Também em 2015, em 11 de dezembro, Ana, de Kirov, comprou uma cópia de O Cogumelo Rei. O livro seria dado ao seu filho Nikolai, de 8 anos. Neste caso, o local da compra é conhecido pela fundação, mas isso na verdade não muda nada para mim, já que o nome da loja é confidencial. A capa inusitada e imagens brilhantes atraíram a atenção do cliente. Ela, óbvio, não leu o texto antes de comprar o livro. Naquela noite, Ana começou a ler o texto diretamente para seu filho em seus momentos de leitura de histórias. E no processo de leitura, ela percebeu que ter comprado o livro para seu filho não foi a melhor das ideias. A mulher escondeu a obscena literatura, pretendendo mais tarde jogá-la fora. No entanto, no dia seguinte ela encontrou Nikolai lendo-o. Então o livro foi imediatamente jogado no lixo. Contudo, os problemas não terminaram por aí. Nos 10 dias seguintes, coisas diabólicas aconteceram na casa. O quarto das crianças ficou muito úmido. O chão e as paredes do cômodo foram cobertos com manchas de mofo e depois com pequenos cogumelos. Alguns desses seres estavam aglomerados, formando inscrições em uma linguagem indeterminada. As palavras logo se desfaziam, e depois de algumas horas não havia mais traços delas. Nikolai estava frequentemente falando com alguém em seu quarto, mas quando sua mãe abria a porta, ela nunca via ninguém lá dentro, com exceção de seu filho. O apogeu de todos esses eventos estranhos ocorreu em 21 de dezembro. Naquele dia, Ana foi dar uma volta com seu filho. Enquanto estava no parque, ela avistou uma miragem nebulosa, mas ela não conseguia descrevê-la em detalhes. Ela só notou parte de um pequeno prédio composto de muitas partes enferrujadas. O prédio tinha pernas móveis. Enquanto Ana observava essa estranha visão, seu filho correu para a miragem e desapareceu. Para sempre, Ana ficou sem seu filho. A gerência da loja se recusou a reconhecer seu envolvimento na venda do livro. Depois de tal caso, a classificação do objeto ser segura parece bastante duvidosa para mim. Em pouco tempo, precisamente em 10 de fevereiro de 2016, o Cogumelo Rei voltou à tona. Isso aconteceu em São Petersburgo, em uma loja cujo nome também é confidencial. Sigilosa? Sim. Nesse dia, a redação do jornal da região recebeu uma carta de reclamação sobre a loja. Havia muita indignação na mensagem com relação ao obsceno conteúdo do livro infantil. Contudo, quando os funcionários da fundação foram até a loja indicada, não encontraram o produto anômalo. A gerência do local também negou a existência de tais livros. Em 14 de maio de 2016, o Hospital Psiquiátrico de Kaluga recebeu um novo paciente de 12 anos chamado Ekaterina. A garota tinha sintomas de esquizofrenia. Os pais alegavam que a patologia mental havia se desenvolvido depois que Ekaterina lera o livro anômalo. Ela ganhou o Cogumelo Rei de um amigo. Nos próximos 10 dias após ter sido internada na clínica, a criança experimentou mudanças bruscas de humor, alternando entre um estado de euforia e episódios depressivos, estes ocorrendo muito mais frequentemente. Após o 10º dia, a depressão dominou completamente a menina, e o tratamento com antidepressivos não estava surtindo efeito. Ekaterina estava revoltada com tudo, constantemente chorava.
fazendo caretas, balançando no lugar e se ferindo regularmente. No 26º dia de estadia na instituição psiquiátrica, a paciente não estava mais falando com coerência. Começou a pronunciar apenas sons incompreensíveis. No entanto, antes de perder contato com o mundo, ou seja, em 30 de maio de 2016, Ekaterina conseguiu dar uma entrevista ao Dr. Kliuev. Ela lhe contou sobre os vermes que a visitavam depois de ter lido o livro. Os vermes diziam que tudo o que estava descrito no livro era verdade, e que a garota era capaz de enxergar todos os personagens do livro com seus próprios olhos. E no dia seguinte, os vermes disseram que Ekaterina tinha problemas na cabeça, e então que ela não era adequada para eles, e depois foram embora. Agora, Katia considera estar completamente podre por dentro. No 39º dia de observação médica, a menina parou de falar completamente, e sua inteligência se degradou totalmente. No final do ano, em 22 de novembro, Ekaterina começou a pronunciar sons meméticos continuamente. Um enfermeiro que tinha ouvido-os acabou tendo uma hemorragia cerebral fatal. Os estranhos seres cresceram no esqueleto do segundo enfermeiro e seus tecidos moles rapidamente se decompuseram. Em apenas alguns dias, seu corpo já tinha aderido a uma parede, assumindo a forma de uma inscrição. E então, ele desapareceu. E agora, tenho uma pergunta a você. Você arriscaria ler o Cogumelo Rei sem filtros meméticos? E você, não acha que depois de ler o livro, o leitor se transformaria no próprio Cogumelo Rei? Há indícios disso na trama.